Depois de passarmos o dia meditando na palavra de Deus sobre a adoração do Senhor, a adoração ao Senhor Jesus, temos agora o privilégio de ter um tempo para anunciar as boas novas de salvação, o Evangelho da graça, da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que aqui no nosso país temos essa liberdade que temos essa tarde, numa sala como essa, podemos todos livremente abrir a Bíblia e nela meditar. Que bom, quando em muitos lugares desse mundo sabemos, não se pode isso, é proibido. Que privilégio, que presente de Deus para todos nós. Eu queria ler agora no começo 3 versículos em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Voltando para casa, se alguém, familiar, parente, amigo, perguntar a cada um de vocês, onde vocês foram agora no final da tarde desse sábado? Onde você estava? Pode falar isso aí, que eu vou falar agora. Eu estava lá no Carlton Plaza e fui lá ouvir uma mensagem de reconciliação. É isso aí. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sentados para ouvir uma mensagem de reconciliação. Mensagem de reconciliação? Você foi ouvir? Sim. Mas reconciliação entre quem? Partindo de quem para quem? Pode dizer isso também que eu vou falar agora. Reconciliação partindo de Deus para nós, homens, mulheres, crianças, jovens, todos. Deus está ainda hoje oferecendo um pedido de reconciliação. Desde aquele dia, quando Adão e Eva, lá no paraíso, deram ouvido aos comentários maldosos, ruins de Satanás, o inimigo de Deus. Desde aquele dia, quando eles deixaram de confiar em Deus e, como consequência, dando ouvidos a Satanás e não mais ouvindo a Deus, pecaram. Desde aquele dia, o homem pecador, caído, é um fugitivo de diante de Deus. É um fugitivo. O homem foge de Deus. O homem não quer Deus. E Deus que criou esse homem para que vivesse eternamente, para que não morresse nunca. E esse homem caiu, desobedeceu, pecou, e o pecado traz a morte. Esse homem é um fugitivo, foge de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, ama esse pecador que foge dele, a tal ponto que hoje, nesse 17 de julho de 2004, Deus está estendendo a mão e oferecendo uma reconciliação para todos. Deus quer reconciliar
com você. Certo? Com você. O tema reconciliação, eu particularmente acho maravilhoso, gosto muito de ver. Quer ver só? 2 irmãos que por um bom tempo passaram brigados, não se falavam mais, não tinham mais amizade. 2 irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E um dia os 2 se reconciliam, voltam a ter amizade, voltam a ter comunhão um com o outro. Que belo exemplo esse. Outro que me toca muito, um casal que está sem comunhão, já não tem mais comunhão, e depois, pela graça de Deus, esse casal volta a se reconciliar, volta a ter comunhão. Que maravilhoso exemplo, que coisa boa vermos isso. Ou então, um pai e um filho não têm amizade, não têm relação, não se dão mais, e de repente voltam a ter amizade, reconciliação. Há poucos dias faleceu um velho senhor aqui no Brasil, um político famoso, e falava-se da vida dele que tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Falava da filha, falava de um filho dele que ficou cuidando dos negócios, e falava de um terceiro filho que fazia mais ou menos 15 anos que eles não se conversavam. Eu fiquei pensando comigo, que tristeza. Esse filho que sobrou agora, morreu o pai dele, ele não se reconciliou com o pai já morreu, ele não tem mais chance de se reconciliar com o pai. Fico pensando, que tristeza para esse moço. E Deus tenha misericórdia dele, que ele possa um dia, hoje talvez, crer em Jesus, aceitar a Jesus, se reconciliar com Deus para ter uma vida feliz. Essa mensagem nossa de reconciliação está baseada totalmente nesse livro aqui, a Bíblia. Só nele. Porque só a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum outro livro é a palavra de Deus. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Deus se revela ao homem aqui, na Bíblia. E esse livro tem sido, por muito tempo, ignorado, rejeitado por muitas pessoas. Outros desdenham, fazem pouco dele. Principalmente a ciência. Acho, hoje, eu que, pela misericórdia de Deus, conheço a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, posso entender agora. Por exemplo, a ciência, a chamada ciência, que todos exaltam, que todos têm com grande admiração, esses jovens que querem ser cientistas e conhecem e estudam. E o que é a ciência? O irmão Roberto Toney falou essa manhã dos hindus, e eu me lembrei do exemplo. Houve um tempo que a ciência estava na mão dos hindus. Eles tinham a última palavra, eles eram os donos da verdade sobre a ciência. E o que falaram os hindus por muito tempo, e por muito tempo isso foi aceito por toda a humanidade. Eles falavam que a Terra era um grande platô. Isso é ciência. O homem explicou isso e toda a comunidade científica aceitou isso por muito tempo. Era um platô grande. Sabe onde estava esse platô grande? A ciência falava sobre 4 elefantes. É isso que eles falavam, e todo mundo aceitou isso como verdade. E pior, dá até para rir. Diz que quando o elefante mexia a pata, é o que provocava os terremotos. Isso foi ciência, é a ciência. Era a NASA da época. Um outro exemplo, para ver como essa palavra é tão atual, como a Bíblia Sagrada é tão atual, tão presente, tão nova. Hoje, os grandes palestrantes desse país usam de um artifício para se comunicar com grandes plateias. A linguagem figurada. E fazem sucesso com linguagem figurada. E eu pergunto, o Senhor Jesus, há 2000 anos, quando andou nesse mundo, usou esse recurso. Falava por parábolas. Linguagem figurada. Estão copiando quem? Ao Senhor Jesus.
os grandes. Galileu Galilei, há 500 anos, quase morreu, porque ele estava asseverando que a Terra não era o centro do universo. A Terra, sim, era um planeta e que girava em torno do Sol. Grande descoberta de um grande cientista, que tinha os recursos dele para fazer essa descoberta. Jó, 1000 anos antes de Galileu. Jó, um homem que cuidava de gado, dos animais no pasto, falou assim, que o norte se estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó não conhecia a lei de gravidade, não conhecia nada de ciência. Ele falou isso. Quem inspirou Jó a falar isso? O norte se estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7. Deus revelou a Jó que a terra está suspensa no universo. E 500 anos, 1000 anos depois, Galileu descobre isso. Essa palavra de Deus é rica, poderosa, atual. Portanto, aqueles que até hoje têm olhado para ela com certo desprezo, desdenhando dela, fazendo dela um livro menor, creia, tem muitos mais exemplos, creia, essa palavra é poderosa. E essa noite, essa palavra traz um convite para você, de reconciliação com Deus. E eu queria, com a ajuda de Deus, meditar numa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Espero que todos aqui, sentados, tenham à mão uma Bíblia, que possam acompanhar. Espero que todos tenham uma Bíblia em casa e possam ler a Bíblia. Nem que seja um versículo por dia. Pequena porção por dia, leia a Bíblia. Ah, eu não entendo. Deus vai ajudar você, Deus vai revelar a você. Um versículo, 2 que seja, Deus revela a você. Deus te ajuda a entender a Bíblia. É nela que temos esse pedido de reconciliação, essa oferta de salvação. Ah, eu não tenho tempo. São 24 horas no dia. 2 minutos, 5 minutos por dia, leia a Bíblia. Examina as Escrituras, vê nela que Deus está oferecendo para você. Na Roma Antiga, temos um exemplo. Júlio César sai de sua casa apressado, e logo que sai de sua casa, um homem lhe entrega uma carta. Leia, seu Júlio César. Ele fala, agora eu não tenho tempo, não posso. Guarda no bolso a carta e vai para o Senado. Ao entrar no Senado, ele é assassinado. Ele foi assassinado. E depois, mexendo em suas roupas, acharam uma carta. Abriram a carta e estava escrito lá. Era um aviso a ele. Não vá ao Senado hoje, que você será assassinado. Mas ele não teve tempo de parar para ler a carta. Assim nós aqui também, todos nós, que não temos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pare e leia a Bíblia. Deus está oferecendo uma salvação. Não deixe acontecer o pior na sua vida. Ou seja, partir desse mundo, fechar os olhos para esse mundo, sem ter a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ler então Lucas 7:36. Lucas 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes. E estando por detrás, a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores.
Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos ver o cenário onde ocorre essa passagem. Nós vemos aqui a sala de jantar da casa de um homem fariseu, um religioso. Na sala de jantar, à mesa, a família mostra a comunhão. Eu perguntaria a todos aqui: todos nós temos sentado à mesa em família, temos comido em família, em comunhão? Essa é a cena que nós vemos aqui. Uma sala de jantar. Quais as pessoas que nós notamos aqui? Principalmente, 3 pessoas. Primeiro, um religioso, o fariseu. O fariseu era das seitas judaicas, era a seita mais rigorosa, mais dura que existia. Eles eram rigorosos quanto à sua religião. Esse homem, um fariseu, está aqui na sua casa e convidou o Senhor Jesus a vir à casa dele. Vemos também uma mulher da cidade, e na nossa passagem mostra uma mulher da cidade e logo em seguida uma pecadora. Esse é o predicado que ela tem, uma pecadora. Nós sabemos, é uma prostituta. Essa mulher está na cena também. E vemos o Senhor Jesus também nessa cena, nessa sala. Deus feito homem. Nós vemos agora em 2 Coríntios, no versículo 21, falou assim: aquele que não conheceu o pecado. Jesus, o Filho de Deus, o Deus feito homem, não tinha nada com o pecado, nunca pecou, jamais poderia ter pecado, era Deus. Nenhuma relação com o pecado. E ele está nessa cena, sentado à mesa, com um fariseu religioso e com uma mulher da cidade, uma pecadora. 3 pessoas. No versículo 49 vemos também que tem outras pessoas, mas principalmente essas 3. O fariseu, a mulher da cidade e o Senhor Jesus. Qual a ação inicial, qual o começo dessa passagem? É um convite feito pelo fariseu. Ele convidou o Senhor Jesus a ir à casa dele. Eu pergunto a cada um aqui: você já convidou o Senhor Jesus a ir à sua casa? A ir até você? Pode convidar, ele irá. Ele irá. Se hoje ele não está aqui mais com o seu corpo, que depois de sepultado, ressuscitado, está hoje sentado à direita de Deus Pai, como disse hoje o irmão, no seu corpo glorioso, mas hoje nós temos o Espírito Santo aqui na terra. Convida o Senhor Jesus a ir à sua casa, ele irá. Ele foi à casa do fariseu religioso, vai à casa de todo mundo que convidá-lo, ele vai. Não importa a distância, não importa onde você esteja. No versículo 37,
E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Eu tenho aqui na passagem, nós temos, todo mundo tem na Bíblia, o convite foi do fariseu para o Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui no 37 que essa mulher aparece na cena. Não diz que ela foi convidada, mas ela está aqui nessa sala. Ela está nessa cena aqui, onde está o Senhor Jesus e esse fariseu. Não diz que ela foi convidada. E eu fico pensando, todos vocês sabem onde uma mulher dessa fica? É isolada da comunidade. Totalmente isolada. Fora da comunidade. Não há relação com ela. É uma mulher da cidade, uma pecadora. Mas eu fico pensando nela. Ela ouviu falar do Senhor Jesus. Alguém falou para ela da pessoa de Cristo Jesus, de quem Ele é, do poder que Ele tinha. E ela sai do seu lugar e vai à casa desse fariseu. Fico imaginando quantos obstáculos ela teve que ultrapassar, quanta resistência ela teve que vencer para chegar à casa desse fariseu. Era uma pessoa repulsiva, ninguém queria estar perto de uma pessoa dessa. Mas ela ouviu falar do Senhor Jesus e foi vê-lo, e foi encontrá-lo, mesmo sem convite. Estava lá. Ela estava na cena também, essa mulher. Eu pergunto, você já ouviu falar do Senhor Jesus? Já ouviu falar que Ele é o Salvador? Que Ele pode mudar sua vida hoje? Que Ele pode perdoar seus pecados? Que Ele pode transformar sua vida de um pecador perdido para um perdoado, para um que tem vida eterna? Você já ouviu falar dele? Dê mais atenção a esse homem, Jesus Cristo. Leia na palavra de Deus, procure conhecê-lo mais. A Bíblia nos fala claramente, tão claro, tão simples, que qualquer criança que já leia, entende. Tranquilo, leia a palavra de Deus e conheça esse Senhor Jesus. Essa mulher foi até ele. Agora, no 38, nós vemos a cena e vemos a postura dessa mulher. Como estava ela nessa cena, nessa casa, nessa sala de jantar. Nós vemos, primeiramente, ela está por detrás, ela está aos seus pés e está chorando. De trás, aos seus pés e chorando. Isso revela uma pessoa que está condoída, uma pessoa que está com arrependimento, que está envergonhada da sua vida. Ela está por detrás, não tem coragem de olhar o Senhor de frente. Ela fica por detrás, mas quer estar perto dele. Ela está aos seus pés, sinal, imagem clara de humilhação. Quem aqui gostaria de ficar aos pés de alguém? É uma humilhação muito grande. Ela está aos pés do Senhor Jesus. E ela está chorando. Um choro que revela um coração contristado, cheio de arrependimento agora. Ela está na presença dele. E ela sabe avaliar quem é esse homem. Alguma coisa aconteceu na vida dela. Ela está diante do Senhor Jesus, Jeová Salvador, aquele que pode perdoar pecados. E ela chora. E sua ação, qual é? Começou a regar-lhe os pés, no 38, com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Regava com lágrima. Todo mundo aqui já chorou uma vez na vida, pelo menos? Você sabe quanta lágrima você perde quando chora? Aqui fala que essa mulher regava os pés do Senhor com lágrimas. Imagina quanto ela estava chorando. Que choro era esse, de arrependimento sincero. E agora vemos que ela também enxugava os pés do Senhor. Não com uma toalha, como era no comum o judeu. Lavava-se os pés do judeu que chegava a casa e depois enxugava os pés. Mas ela enxugava os pés dele com os seus cabelos. O cabelo é o símbolo da mulher, beleza da mulher. O cabelo é um símbolo. E imagino, as mulheres aqui sabem,
o cuidado que elas têm com o cabelo. Está aí a Inês que pode confirmar para a gente, a irmã Inês, a Soninha. O cuidado que as mulheres têm no cabelo. Todas querem ter um cabelo bom, bem cuidado, bem penteado. E essa mulher enxugava-lhe os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos, despojando-se daquilo, se alguma vaidade ela tinha, estava se despojando. Os cabelos dela serviam agora para enxugar os pés do Senhor. E mais, beijava-lhe os pés. O comum era o ósculo santo, o beijo na face. Ela beijava os pés do Senhor Jesus. Dando um pulo agora até o versículo 48, o Senhor vai falar a ela. 48, e disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. A palavra de Deus nos fala que ela era pecadora. Não tem dúvida, é uma pecadora. E agora o Senhor fala para ela, os teus pecados te são perdoados. Que segurança, que certeza Deus passa para o pecador que chega a Cristo Jesus. Primeiro, se reconhece pecador. E segundo, aceita a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que segurança Deus passa. Os teus pecados te são perdoados. Eu conheço muitos irmãos, muitos cristãos, que são de Cristo Jesus e não têm esse gozo, não têm essa alegria. Não desfrutam dessa verdade, de que os pecados deles foram perdoados. Doutrina errada, porque não consultam a palavra de Deus, não examinam as Escrituras. E o Senhor fala para ela, os teus pecados te são perdoados. Fico imaginando essa mulher que só viveu uma vida horrível, uma vida cheia de pecado, só coisa ruim na vida dela, nada bom ela podia ter na vida dela. E de repente, Deus, feito homem, Jesus Cristo, fala para ela, os teus pecados são perdoados. Dá para duvidar? Seria loucura. O próprio Deus falando, Deus não mente. Os teus pecados são perdoados. Alguém aqui entrou essa noite nessa sala e não tem a salvação? Não tem Cristo como Senhor e Salvador? Aceite-o agora como Senhor e Salvador. Ele vai falar no seu coração, através do Espírito Santo, os teus pecados são perdoados. Que coisa boa. Sair sem medo de morrer, sabendo o que vai acontecer lá na frente. Estar com Cristo eternamente. No versículo 50, o Senhor diz à mulher, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz. Essa mulher nunca teve paz na vida dela, nunca, jamais. Pela vida que ela levava, ela não teve paz nunca. E agora, desse momento em diante, passou a ter paz. Porque Deus deu a paz, deu a salvação para ela. Puxa vida, mas ela era uma mulher pecadora, uma mulher da cidade. Você até falou que ela era uma prostituta. Deus ama os pecadores. Deus veio para salvar os pecadores. Não importa quem são, quem seja, quais são os pecados que cometeu, Deus veio para salvar os pecadores. Trazer salvação para o pior dos pecadores, todos. Se é que podemos diferenciar pecador melhor que o outro. Diante de Deus, todos os pecadores. Perdoados são os seus pecados. Versículo 50. Tua fé te salvou, vai-te em paz. Efésios 2,8 nos diz, salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus dá ao homem. Não é por obra nenhuma, é por graça, é por meio da fé. É um presente que Deus dá ao homem. Aquele que acredita, aceita de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É por graça, misericórdia de Deus, a graça de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Se alguém aqui tem tentado comprar a salvação de Deus através de suas próprias obras, das boas obras, hein? Das ruins não vamos nem falar. Infeliz, perdido, Deus não aceita. Se um homem tentar chegar, apresentar para Deus as suas boas obras e dizer a Ele, olha aqui, Deus, as coisas boas que eu tenho feito, vamos trocar? Eu mereço o céu. Deus não aceita. Em Isaías, Deus fala uma coisa muito forte para quem assim pensa. Trapos de imundície. Deus considera essas boas obras como trapos de imundície. Todos devem saber o que são trapos de imundície. Antigamente não se existia
o absorvente higiênico, trapos de imundície. E vemos então essa mulher pecadora que vai a essa cena sem ser convidada, ela vai lá, vê o Senhor, ela avalia o que Ele é para ela agora, por fé, por misericórdia, agora ela tem Ele como Senhor e Salvador. E no entanto, vamos ver agora aquele que convidou o Senhor para ir à casa dele, o fariseu. Versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo... Dá para notar essa cena, esse fariseu. Ele não falou se dirigindo ao Senhor Jesus. A palavra fala que ele falava consigo. Eu imagino, ele estava falando assim, ó, lá de cima, olhando para baixo, assim, mas para ele mesmo, sem se dirigir ao Senhor, ignorando a presença do Senhor. E estava ali na casa dele, aquele dia, à mesa dele, o Filho de Deus, próprio Deus, na mesa dele. E ele não falou com o Senhor, ele falou consigo mesmo. E pior, se esse for profeta, nenhum profeta ele reconhecia na pessoa de Cristo Jesus. E ali era Deus que estava na casa dele. Bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele falando, essa aí é uma pecadora. Como quem diz, eu não. Só ela é pecadora. E será que é assim? Nessa cena? Será que temos o Senhor Jesus, que não tem nada com o pecado, que não podia pecar porque é Deus? Tínhamos uma pecadora e um homem religioso que não tinha pecado? Será que pelo fato de ele ser um religioso, de ele frequentar a sua religião tão duramente como ele frequentava, será que eu o colocava num pedestal diferente, um pouco mais alto? Será que os pecados dele já tinham sido perdoados só por isso? Por ter uma religião? Por gostar dela? Vamos ver? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse todos aqui, começa por mim aqui na frente. Eu estou nesse todos, aqui incluído nele. Todos nós aqui nessa sala estão incluídos nesse todos. A mulher pecadora, nesse todos. E esse fariseu está nesse todos também. Ele era um pecador também. Só que ele não reconhecia. Pela sua posição de religioso, eu não. Essa é uma pecadora. É isso que ele está falando. Entre linhas. Pelo seu olhar, dá para perceber. E vou confessar uma coisa para vocês. Toda vez que eu leio essa passagem, eu vejo nesse fariseu, eu aqui. O caritá aqui. Quantas vezes irmãos vieram até mim, abriram a palavra e mostraram para mim: você é pecador, tem um juízo sobre sua cabeça, creia e aceite a Cristo Jesus como Salvador, senão você vai receber esse juízo. Ah, mas aquilo me enfurecia. Quantos que eu não mandei embora? Batista está aí, né, Batista? Para confirmar. Aquilo me subia o sangue, eu falava assim, me lembro, olha, faz um favor, diga isso para os assassinos, para os assaltantes, para as prostitutas, para os ladrões. Para mim não, eu tenho religião, isso não é para mim. Eu tenho religião, e tinha, e seguia com o maior fervor, fazia aquilo com toda dedicação, desde os 5 anos que eu me lembro. E quando o irmão voltava, o teu irmão me mostrava na palavra de Deus: você é pecador, mas há um perdão para você em Cristo Jesus. Deus hoje ainda quer perdoar você. Por favor, leve para quem precisa. Eu não preciso. Era assim que eu falava. Eu vejo nesse fariseu, igualzinho eu. Mesma coisa. Não é comigo. Ela é, eu não. Não é assim? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, um dia o Senhor me derrubou e falou para mim. E eu pude crer pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. O mundo religioso até hoje duvida desse poder de Deus. Versículo 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si:
Quem é este que até perdoa pecados? Conheço muitos, mas muitas pessoas que têm religião e não creem que Deus pode perdoar pecados. Que tristeza. Que tristeza. Deus pode perdoar hoje ainda ao mais terrível pecador. Não importa quem seja, o que esteja fazendo, Deus, em sua infinita misericórdia, na sua graça, hoje pode perdoar pecador. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus não é Deus de dúvida, é de certeza, de segurança total. Se você, nessa noite aqui, ao entrar nessa porta, não tinha o perdão ainda de Deus, e esse perdão é presente de Deus, desde que você se reconheça pecador e aceite a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Desde que você olhe lá para aquela cruz no Calvário, há 2000 anos, lá naquela cruz, quando o Senhor Jesus lá se entregou voluntariamente, Ele se entregou, quando Ele quis, Ele se entregou. Não foram os soldados que o prenderam quando eles quiseram, não, foi quando o Senhor quis, Ele se entregou, se deixou levar naquela cruz. Por quê? Para pagar a dívida que cada um aqui tem. Então, não importa o quanto nós pecamos, o que nós fizemos nessa vida, Deus já providenciou o perdão para você, em Cristo Jesus. Basta que você olhe para aquela cruz no Calvário, há 2000 anos, e veja lá o Senhor Jesus crucificado por você, morrendo no seu lugar, pagando a dívida que você tem para com Deus. Ele já fez a obra, está perfeita, completa, e foi aceita por Deus, sobremaneira, foi aceita por Deus. A justiça de um Deus 3 vezes santo, todas as demandas de justiça de um Deus 3 vezes santo, foram aceitas na obra de Cristo Jesus, feito uma única vez. Uma vez só o Senhor fez a obra, nunca mais a fará. Está feito uma vez só. Jesus morreu uma única vez para salvar pecadores, começando por mim aqui na frente. Se você entrou nessa sala essa noite sem o perdão, sem paz, hoje Deus quer reconciliar com você. Simples. O duro, o difícil Ele fez. Pagar na cruz, sofrer um juízo de um Deus 3 vezes santo, a ponto do próprio Deus tê-lo abandonado naquela cruz, quando Ele se fez pecado por nós. Você entrou sem paz, entrou sem salvação, aceite a Cristo Jesus agora como Senhor e Salvador e será salvo. A obra de Cristo na cruz é suficiente, capaz de perdoar os seus pecados. O sangue do Senhor, sangue precioso derramado naquele Calvário, aquele dia, te purifica de todo pecado. Tranquilo, pode confiar. O Senhor fala na sua Bíblia, na sua palavra. Nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Imagina um prisioneiro que ficou 30 anos na cadeia, na sua cela, cumprindo sua pena, 30 anos. E um dia de manhã, o carcereiro chega, abre a cela e diz a ele: fulano, sai, você está livre. A partir de hoje você é um homem livre. Ele fala: mas como? Eu sou um prisioneiro. Era, não é mais. Nenhuma condenação há para você mais aqui. Pensou que alegria? Esse homem, 30 anos preso numa cela pequena, hoje ele pode ir afora, viver livremente. Que alegria esse homem. E a alegria maior é hoje aqui. Você que não tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, aceite-o agora. Creia nessa obra que Ele fez na cruz. E hoje estará livre para sempre, perdoado de todos os seus pecados. Não é para colocar medo, mas a palavra de Deus nos fala claramente que aquele que recusar esse convite de reconciliação, esse convite de perdão, continua tendo um juízo sobre a cabeça. Primeiramente, a morte, seguida do inferno e depois o lago de fogo.
Mas Deus não quer que ninguém vá para lá. Deus não quer mandar ninguém para lá. Mas se o homem recusar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, esse juízo será cumprido. Porque Cristo não morreu em vão. Morreu para salvar pecadores. E se você, pecador, recusa esse perdão, então o juízo será aplicado a você. Deus não quer que você vá para um lugar horrível, inferno e depois lago de fogo. Deus quer reconciliar com você. Hoje, agora. Perdão, reconciliação. É isso que Deus oferece para você. Podemos cantar um hino? O irmão pode sugerir?